A oração está se estendendo até a sua casa para que você venha se familiarizar a orar. Existem pessoas que só oram aqui na igreja, só leem a palavra aqui na igreja. Em casa elas não têm tempo, porque a agenda é sempre cheia. Mas só existe uma maneira de você romper, viver um novo, milagres, realidades, verdades do reino dos céus, a não ser através da oração. Se nós entendêssemos o poder da oração, nós faríamos aquilo que Jesus nos ensinou, que é orar sem cessar. Esses dias nós estamos batendo nessa tecla, que o único pedido de Jesus foi: ore sem cessar. Não é venha na igreja sem cessar, louve sem cessar. Ah, bispo, eu gosto muito de louvar. Se eu pudesse eu ficava a reunião toda louvando. Não, não é ler a Bíblia sem cessar, não. É ore sem cessar. Ore sem cessar, ore sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela abre portas. A oração, ela tem o poder de curar, de libertar, de transformar, mudar a ideologia, arrancar a angústia, a tristeza, o vazio da alma, lembranças do passado, depressão, opressão, ansiedade. A oração tem poder de fazer com que você venha romper, venha prosperar. A oração tem o poder de fazer com que a sua casa, a sua família venha viver momentos abençoados. A oração é tudo de bom, mas é o que a gente menos faz. A gente fica 24 horas por dia praticamente, que nem a gente diz, intertido nisso daqui, ó. O dia vai passando, as horas vão passando, e às vezes a gente nunca tem disposição de orar. E quando a gente vai orar, dá aquela impressão que a gente não sabe orar. Ah, mas eu não sei orar. Então, sinal que você não tem um relacionamento íntimo com Deus, porque orar é falar. Se eu não falo com você, é porque eu não tenho intimidade com você. Quando eu não tenho intimidade com uma pessoa, eu passo por ela: a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem. E aí, irmão, como tá? Não, estou bem, bispo. Você? Não, estou bem. Parece que vai chover, né? Não, maior solzão no céu. Eu acho que vai chover, né? Não, tá aparecendo. Mas é que choveu. Gente, é uns papos tão bobo, uns argumentos tão fracos. Por quê? Falta de intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, então o que não falta são palavras para nós falarmos com Ele durante a oração. E é aquela coisa tão gostosa, é aquela coisa que depois da oração é como se você sentisse um bálsamo sendo derramado sobre o alto da sua cabeça. A oração tira a ansiedade, a oração tira o nervosismo, a oração tira o medo, a oração afasta de você os perigos, as maldades, as maldições, as pragas, as pestes. É como eu disse, a oração, ela, se preciso for, faz até o sol parar, porque Elias orou. A Bíblia diz que Elias, sendo um homem comum como eu e você, e veja que Elias, ele era perturbado, hein? O profeta Elias, ele dizia assim: olha, que desça fogo sobre vocês, e matava mais de 50 soldados. Mas era um homem de Deus, mas não dava a matar. Quer dizer, ele tinha um espírito por medida. A Bíblia diz, todos os homens do passado que você vê assim, poxa, era homem de Deus e mandava matar, que nem Davi, Eliseu, Elias, né, Josué, Abraão e tantos outros personagens que matavam no passado. A Bíblia diz que eles tinham o espírito por medida. Eles tinham o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo? Entendimento só, entendimento da palavra, entendimento do certo e do errado. Mas eles não tinham o Espírito Santo. Era o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. O Espírito Santo, ele foi derramado agora, há 2000 anos atrás. Foi uma promessa citada lá no livro de Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão.
E isso aconteceu no dia de Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Por isso que de lá para cá você não ouve mais falar que os apóstolos mataram, os discípulos mataram. Pelo contrário, eles começaram a morrer pelo Evangelho, pela palavra, pela fé, pela salvação. E você vê que eles faziam prodígios e maravilhas até maior do que os personagens do Velho Testamento. Sabe por quê? Porque, como eu disse, os personagens do Velho Testamento faziam sinais, prodígios e maravilhas também, somente com entendimento, somente com o Espírito de Cristo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo foi derramado, os apóstolos, os discípulos, eles começaram a fazer sinais, prodígios e maravilhas até maior do que aqueles que aconteciam lá atrás. Por exemplo, Moisés, o mar teve que abrir para ele passar no meio. Não, quando Jesus estava conosco, Pedro já caminhou em cima das águas. Você consegue entender? Que maravilha! Então hoje o Espírito de Deus, Ele está sobre nós. Ele nos envia a pregar as boas novas. Pregar boas novas é chegar para as pessoas e dizer assim: olha, Deus vai mudar a sua vida, Deus Ele vai te curar, Deus Ele vai te libertar, Deus Ele vai liberar destinos para você. Por quê? Porque nós vamos orar. Tudo isso acontece somente pela oração. O mar se abre pela oração, chuvas de bênção são derramadas sobre as nossas vidas através da oração. Pessoas são curadas, são libertas de câncer, de tumor, famílias são restauradas, portas se abrem, prosperidade vem. Tudo através de oração. Então é por esse motivo que nós temos maior dificuldade em orar. Chega um momento de orar, Satanás ele faz de tudo para que a gente não ore. Bate o cansaço, bate a bad, bate a preguiça. Eu trabalhei a noite toda, eu trabalhei o dia todo. Sempre vai aparecer uma desculpa para a gente não colocar na nossa agenda a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Orar sem cessar. Orar sem cessar. É a única maneira de nós quebrarmos as trancas, as cadeias e os grilhões que estão na nossa vida.